Seja bem-vindo ao seu espaço para discutir o empreendedorismo digital, os novos modelos de negócio, as mudanças pelas quais passa a nossa economia. Programa Inovativos aqui na Band News FM, que vai ao ar no rádio sempre aos domingos e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Aproveita e se inscreve para acompanhar esse e todos os outros papos que a gente já teve por aqui no programa, sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Ale. Hoje a gente vai conversar sobre um dos setores mais caros para o Brasil, que é um território muito amplo, todo mundo sabe disso, e a gente gosta de se alimentar muito bem, tem as comidas típicas, as regionais, e é uma cadeia que envolve muita gente. E hoje em dia a gente tem a tecnologia que consegue facilitar diversas transações, seja para você pedir uma comida em casa, seja para você adquirir insumos no seu próprio estabelecimento comercial, no seu restaurante, no seu bar, facilitando lá toda a gestão do seu negócio. E é por isso que a gente trouxe uma das lideranças desse segmento para contar mais sobre como que o dono do restaurante pode usar a tecnologia. Nosso convidado hoje é o fundador e CEO da Netfoods, Adriano Rodrigues. Adriano, queria te dar as boas-vindas aqui para o Inovativos. Obrigado, meu irmão. Que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória profissional, da trajetória da Netfoods e qual que é a solução que vocês oferecem, o diferencial de vocês nesse setor. Joia. Pessoal, obrigado pelo convite. Eu sou Adriano Rodrigues, tenho 35 anos. Minha trajetória com o negócio de escala cruza muito ele começa com a Netfoods. Toda a minha carreira profissional foi com food service, com a parte de operações, de fato, passando por todos os níveis aí, vamos falar, desde de comim, de fato, até maître, até gestor de operação, com evento, com hotel, com restaurante, aqui no Brasil e fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a gerenciar um restaurante, minha esposa é chefe de cozinha também, então lá em casa a questão de food, de A e B, é parte da nossa vida, do nosso lazer, a gente brinca que trabalha para comer e beber, e como você falou, e a gente, nesse desafio de realmente ter o primeiro CNPJ, até então a gente tinha trabalhado em outras operações, com a parte de gestão não na nossa mão, a gente abriu esse CNPJ e foi, de fato, durante 6 anos, proprietário. Só que nos últimos 2 anos a gente percebeu que não éramos proprietários, continuávamos sendo funcionários. Porque você ser dono do negócio, você gerir o negócio é diferente de você operar o negócio. E nesses últimos 2 anos eu comecei a mapear uma série de problemas, e abastecimento era latente, e muito problema recorrente, que a gente virava para as empresas, buscava um ponto de contato, não conseguia, e aí comecei a escrever. Engraçado que eu até enquadrei agora, enquadrei um quadro que eu fiz com a minha filha, muito legal, que está na minha sala lá, e aproveitei e enquadrei as comandas do restaurante, que foi onde eu tive a ideia, e agora eu vou colocar lá no escritório, a gente está com o escritório novo em Alphaville. E comecei a mapear, escrever sobre abastecimento, quais eram os gargalos, como é que era a minha rotina e tal. E aí eu comecei a devanear naquilo e comecei a prestar mais atenção naquilo, o que me movimentava, me dava assim, gosto de fazer, era continuar discorrendo sobre essa ideia, sobre os problemas e tal, conversando com outros empreendedores, isso em 2016. E por acaso, que eu não acredito em acaso, mas por órbita, mas melhor dizendo, encontrei um amigo antigo e comentou que estava trabalhando numa startup. Eu não conhecia nem o que é isso, que eu queria era montar um aplicativo, e falei, cara, 6 meses eu tô feito, vai fazer 6 anos agora em agosto. As coisas estão bem organizadas, mas assim, a nossa percepção do que é esse desafio é diferente quando você não tem o mínimo de repertório sobre esse mercado, sobre esse grande assim, trabalho de você pôr de pé uma solução com um modelo de escala, e ainda mais quando você não sabe nada, você tem que aprender tudo ao mesmo tempo. E aí a gente se uniu, e lançamos o MVP em agosto de 2017, e hoje a gente está trabalhando a expansão nacional esse ano. Ano passado a gente passou por um M&A com um grupo, com uma holding de empresa chamada Six Place, que era já do fundo que investiu na última rodada. E aí, vendo o movimento de mercado, como a gente até brinca, assim, eu não vim de Harvard, nem de MIT, nem de, assim,
A gente agora está fazendo alguns cursos, mas não vem de lá, não é de berço, assim, nesse sentido, né, de acesso. Né? Também não tinha familiaridade com fundo de investimento, capital de risco, essas coisas nesse sentido. E a gente pôde, né, batalhando, né, mostrando nossos resultados né, e tendo quem acreditasse e desse o calço para a gente. Isso faz 6 anos. A gente agora verticalizou de fato logística e armazenagem. A gente tinha alguns projetos que estavam no nosso pipe do ano passado, não deu para colocar todos, mas alguns deles que eram os pilares, né, logística e armazenagem, como você falou, né, o Brasil do jeito que é, né, para a gente deter valor e entregar nível de serviço, a gente verticalizou e agora o próximo é crédito e as outras coisas vão sair no decorrer. Então, sou de Santos, sou caiçara, tenho uma filha de 5 anos, Olivia, Juliana, que é minha esposa, Juliana Rovai, ela é diretora de operação agora da Holding também, cofundou a empresa com a gente, comigo e com aquele amigo lá em 2017. De lá para cá, cara, a gente pode aprender muito, né, reinventar a nossa própria trajetória. Estamos escrevendo um livro aí que sai, tá, acredito que ano que vem, do app ao map, né, da ideia de ter um aplicativo, achar o nosso mapa de vida. E, cara, assim, foi fantástico. E aí vamos conversar um pouquinho sobre né, os desafios aí do nosso setor e o que está vindo por aí, que a gente puxa o carro ainda nesse sentido. Te escutando, Adriano, me vem uma seguinte questão, né? Assim, ultimamente a gente escuta bastante fintech, agrotech, healthtech. No final do dia, na prática, essas empresas não são de tecnologia. Elas usam a tecnologia para um determinado segmento. O coração dessas empresas é tecnologia, mas ao fim e ao cabo, ela tem que entender muito bem do nicho que ela está aplicando a tecnologia. Porque essas startups que a gente escuta e usa todos os dias, elas não nasceram para oferecer um software para alguém, para uma outra empresa contratar para melhorar alguma gestão. Na verdade, elas estão inaugurando novos mercados dentro de algo que já existe. Então, a sua trajetória compreende um pouco isso. Você foi desde lá da ponta da cadeia de food service, de alimentação, né? Vamos usar o português claro, assim, de bar e de restaurante. Bater bandeja. E trouxe todo esse know-how aqui com a tecnologia aplicada. E aí, nessa parte da tecnologia, o que hoje um dono de restaurante que está nos escutando aí, que às vezes ele só fica recebendo pedido pelo aplicativo lá para vender, que é muito importante, mas tem todo um trabalho assim atrás que ele precisa resolver, cozinha, comprar alimentos para preparar a pizza, então ele vai precisar da mussarela, do orégano, da azeitona, aí ele tem que sair para comprar, quem que vai ficar lá no atendimento ali do computador, recebendo os pedidos ou atendendo as mesas? Como que vocês vêm ajudando e como a tecnologia pode ajudar essa parte dessa cadeia de alimentação aí que emprega, assim, centenas de milhares de pessoas no Brasil, sofreu bastante na pandemia, mas é algo que a gente precisa recuperar assim, o mais rápido possível, porque todo mundo gosta aí de um bom bar, um bom restaurante, e, sem sombra de dúvidas, é um dos setores mais pujantes aqui do Brasil. Cara, né, a pontuação precisa no sentido de que a tecnologia é um meio só, né? A gente não tem como mudar tudo, né? E não é feito a tecnologia é feita para transformar, para tornar mais eficiente, né? Hoje a gente começou com uma estrutura de marketplace, né? Nossa marca ela continua, então uma das coisas bacanas é isso também, né? A gente conseguiu cravar uma coisa que vai além da gente de fato. E essa estrutura de marketplace ela é uma vitrine digital transacional e a gente entendeu naquele momento né, quando a gente começou que ela serviria para uma coisa e ela transformaria de forma assim rápida. Só que como é que você vai transformar de forma rápida nos setores mais tradicionais que já estão que crescem, né, tem indicadores de crescimento ano a ano com os seus processos e a sua cadeia que é super fragmentada operando de uma certa forma. Para você transformar, você primeiro tem que incluir, mas naquele momento a gente não sabia disso. A gente achou que a gente ia chegar transformando o pé na porta, porque de graça, né? O cara tem diversos produtos,
né? Tem a sensação de cotação, consegue fazer os pedidos, tem gente que dá o suporte para o cara, né? Coisa que de vez em quando para grandes empresas o cliente parece que sai, ele não está nem no centro. Na verdade, ele não está nem na ótica, você não está nem no raio de visão. Na verdade, é mais, né, a cadeia, muitas vezes, é uma venda empurrada, não é uma venda puxada. E eu acho, o que eu quero dizer com isso? Né? Não é preditivo. Né? E hoje, quando a gente fala muito da gente saber usar os recursos, né? Da gente saber atender o cliente, porque quando você sabe atender o cliente, você sabe o que ele de fato precisa, né? Então você não precisa colocar mais coisas do que ele não precisa, né? Ele precisa ter saudabilidade operacional, é o que a gente defende bastante. O cliente não pode ficar sem mercadoria, é um dos outros mandamentos lá de dentro, né? E o primeiro de todos é onde entrar, cadastrar, mas voltando para o ponto. Para a gente conseguir, de fato, né, que a aderência acontecesse, a gente teve que entender cada vez mais o que esse cara de fato precisava. E para isso a gente desenvolveu algumas funcionalidades dentro da estrutura. A gente, desde 2017, toda a tecnologia e operação é nossa. E agora, né, mais ainda, a gente consegue ter uma musculatura para, de fato, brigar com os grandes que estão no mercado, ou que se tornaram grandes nesse meio tempo também. A gente veio crescendo. E para, de fato, a gente poder fazer, né, concluir os planos, a gente desenvolveu algumas funcionalidades e verticalizou alguns serviços. Então, você fala, é tecnologia? Mas hoje eu trabalho com logística e armazenagem. Né? Você tem caminhões? Não, mas vou ter alguns. Então, quer dizer, a mentalidade até nossa do plano, você vê que você tem que, para entregar o serviço, porque de fato é isso, o que o cliente precisa? O que as companhias de tecnologia precisam? Atender o cliente. Se é com tecnologia, né, para entender os hábitos, a jornada, para tornar mais assertiva com o que entrega, mais intuitiva no uso, né, para agregar outros serviços por meio de... Aí você vai para a tecnologia mesmo, consumo de microserviços de outras empresas, ou essas empresas consomem sua e você tem aqueles dados para trabalhar uma outra vertical sua. Isso é legal, isso de fato é tecnologia. Mas isso o cliente não vê. O cliente quer saber se é microserviço, se é API, qual é a linguagem que está sendo feita, se é integrado ou não é integrado. Ele quer saber, eu fiz o pedido, eu quero entregue. E no fim, muitas vezes, a gente tem um contato humano, porque na Netfoods a gente defende muito que se o cliente quer falar com alguém, ele vai falar. Sem cair para música, sem cair para nada disso. Né? Então, voltando para o centro do racional que você trouxe, para a gente atender e usar a tecnologia para tornar a vida das pessoas mais fáceis, a gente tem que primeiro entender essas pessoas, constantemente fazer o exercício de mantê-las no centro, conversar com o usuário, conversar com o cliente, conversar com as indústrias, com os parceiros. E a indústria hoje também, por mais que tenha sido talvez o último elo aí, que de fato estava afim de avançar, né, de dedicar departamentos, de fazer grandes investimentos para disruptar até o seu próprio modelo, para tornar mais eficiente. A questão tributária no Brasil, a gente está olhando muito para isso agora, né, que dá para ser muito mais eficiente, a gente levando a indústria mais perto do operador, né, do transformador. Antes o transformador não tinha nem, se você quiser trabalhar com alguma empresa, você não tem nem telefone para ligar. Ou você aguarda o vendedor, ou você aguarda uma ligação tal dia e boa, cara. Se não chegou a mercadoria, o vendedor é bomba ninja, né, só, né, assim, muitas, né, os profissionais aventureiros, hoje não, a gente entende o papel do vendedor cada vez melhor, né, o papel consultivo dele, o papel, né, que a tecnologia ainda não entrega. Né, a questão de você ter a confiança, porque para a gente, como eu falei, eu tenho que incluir para poder transformar, né, a rotina desse cara. E como é que eu vou incluir esse cara? Não dá para me mudar todo o hábito dele de jornada de compra. Né? E a gente aprendeu isso durante o caminho, né? Que para a gente colocar de fato a Netfoods lá dentro, tem que ter gente, tem que ter o cliente, entender o cliente para poder atendê-lo. E aí a tecnologia vai desenvolvendo para cada vez ficar mais ágil, para que a gente possa propor para ele o pedido, né? Isso que a gente está caminhando a fazer, para que ele possa ter sucesso no negócio dele. Você disse que criou a empresa para resolver uma série de questões que você via que eram recorrentes, problemas recorrentes para os donos de bares e de restaurantes. Queria que você contasse um pouco de quais problemas vocês enxergavam que vocês conseguem solucionar agora com a Netfoods. Joia, Ale.
a gente resolve o abastecimento, né, a parte de compras. Então, para esse cara não gastar 6 horas e gastar 20 minutos. E com uma série de funcionalidades que aí a gente pegando o gancho, né, o que a tecnologia de fato ajuda, né, o WhatsApp foi um meio, né, que foi super difundido em todas as cadeias, e no food, para compras, para cotação, né, um baita meio. Então, hoje na Netfoods, nós somos basicamente um site, né, www.netfoods.com.br. Você entra lá, tem mais de 30, quase 40 mil produtos hoje. Você consegue fazer as cotações, o cadastro é gratuito, a utilização é gratuita, você tem todo o apoio de um time por trás, a partir do momento da colocação de uma ordem de compra. Você tem uma série de departamentos e pessoas que vão te apoiar, né, em qualquer detalhe, né, ou em qualquer dúvida, né, clicando no botão você vai falar com alguém. Então, a gente trata das compras dos restaurantes. Então, quando ele precisa repor o estoque, quando ele precisa fazer uma cotação, quando ele precisa introduzir um novo produto, né, a gente entrega isso através de um site, através de uma plataforma, né, que ele consegue acessar tanto, né, pelo navegador, né, de desktop, quanto pelo mobile, né? E dentro disso ele faz as cotações e as compras, e a gente trata de ter um nível de serviço com parceiros, né, de todas as categorias, para que essa mercadoria chegue lá e ele não precisa ter urgências, né, e não gaste muito tempo. Então, o que a gente entrega de valor de cara? Economia de tempo, economia de recurso, porque a economia geral da compra, normalmente a gente entrega aí uma média de entre 8% e 12% de economia de largada. A gente tem cases que a partir do terceiro mês incorpora uma economia geral de 20%, então quer dizer, isso na margem, né, do custo de mercadoria vendida, do CMV, né, daquele restaurante ou daqueles pratos, tal, isso é super representativo. Então convido a fazerem parte, né, e acessarem. Então a Netfoods, ela entrega a digitalização do processo de compras de um restaurante independente, e agora a gente está indo para o Brasil inteiro. Antes a gente só atuava no estado de São Paulo, e agora a gente vai estar trabalhando esse ano para ir para outros estados também. A gente observa desde sempre que quando surge uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, substituindo ou abordando parte da funcionalidade da anterior, há sempre um choque, um conflito, né? Assim, eu lembro quando o WhatsApp entrou no Brasil com aquela possibilidade de ligação, que os presidentes de todas as empresas de telefonia começaram a reclamar para a Anatel, para o governo, falando: olha, eu arrecado imposto da minha ligação, eu tive que passar um fio, eu tive que erguer um poste, e vem o WhatsApp aí botando uma ligação, não está certo. E tem outros exemplos aí, desde da vela e lâmpada, passando por cavalo e carro e por aí vai. Assim, na verdade, a modelagem de vocês, ela inclui as cadeias tradicionais de distribuição? Porque eu conheço um pouco do cenário de bar e de restaurante no Brasil e também da indústria, né? Quando a gente vê na indústria, vê centenas de empresas familiares que são as distribuidoras que encaminham esses produtos para o mercado. Então, são empresas de logística centenárias que já têm laços com os mercados. Da mesma forma com os restaurantes. Então, você tem já vários parceiros que o restaurante pega, o dono do bar do restaurante vai lá e liga, porque o João, que é o fornecedor dele, já vai e traz a coisa para ele lá no horário tal. Sim, vocês agregaram esses atores ou existe algum conflito que vocês veem porque vocês estão substituindo por meio dessa tecnologia, essa facilidade da roteirização, de ser mais flexível com o horário e tal? Sim. A gente inclui essas empresas, né, que muitas vezes são familiares, né, na parte da cadeia de distribuição, que é da capilaridade para a mercadoria chegar na ponta. E hoje as coisas estão começando a decantar. Teve a gente foi muito boicotado, todas as soluções, né? Desculpe. Por isso que muitas delas passaram por essa mesma coisa que a gente passou, de você se juntar para poder, né, de fato ter né, espaço. E duas começaram, que criaram esse mercado junto conosco, fomos 3 em 2017. Uma foi para a maior cervejaria do mundo e a outra com um dos maiores redes de varejo alimentar, né, do mundo também. Né? Então, para que isso foi feito?
Porque a partir do momento das estruturas que já detinham esse faturamento, ainda detêm o offline, ainda detêm a sua maioria do faturamento do food service, você usa essa estrutura para que ela digitalize, né? Então, algumas das indústrias mais, né, que estavam olhando para isso, fizeram, e outras estão fazendo agora, e estão fazendo conosco, né? Muitas delas, né? A gente está conseguindo que a indústria feche uma campanha conosco, traga os distribuidores e a gente leve as demandas para eles. Então, as coisas estão... E a gente também pôde, com muito trabalho, entregar essa mentalidade, né? Que a gente estava ali para entender primeiro, né? A gente não vai deter todos os ativos, não adianta eu querer ter a mesma experiência de uma empresa que tem 20 anos de mercado. E dentro disso, né, a gente entendendo que a estrutura tradicional ela tinha um jeito de operar, esse conflito foi eminente. A gente não tinha tanta noção de que teria tanta resistência. Mas hoje, né, difundindo essa mentalidade, como eu falei, né, e hoje as indústrias né, os elos da cadeia mais abertos, entendendo que essa onda ela é parte da evolução natural de todas as cadeias, né, para que a gente possa ser mais eficiente, que a gente possa dedicar menos recursos, ser mais preditivo, principalmente na parte de alimentação, que consome bastante recurso, né, em todas as suas etapas, até que o prato esteja na mesa, tanto do transformador, né, através do transformador, ou nas nossas casas mesmo. As indústrias entrando para o jogo agora e querendo, né, cada vez dar mais espaço a essa mentalidade e a essas soluções, a gente consegue com que ela acelere a digitalização da outra etapa da cadeia que era mais difícil, muitas vezes, que é o distribuidor, que basicamente depende do canal offline dos times de venda para essa mercadoria chegar. E quando você fala que você pôs um outro canal, cara, era um salseiro tremendo e um boicote na ponta, né? Justamente o João que vendia para mussarela, pro transformador, já, cara, não, compra disso, isso aí. A gente já chegou a passar coisas falando que a mercadoria nossa era falsa, né? Como a gente teve a bebida destilada como uma das categorias que teve performance bem legal no começo, a gente teve que passar por isso e eu nem conhecia o cliente me ligou, pô, seu Adriano da Netfoods, pô, quando escolhi seu telefone com tal, eu falei, pô, cara, você pode dar um pulo aqui? Falei, puta, o que tá acontecendo? Aí fui lá e aí ele me comentou, aí expliquei tudo, é o cliente nosso até hoje, desde 2017 até hoje, então quer dizer, a gente retém mesmo, né, por a questão de atendimento, porque esse é o diferencial, né, o cliente está no centro e quando a indústria entra no jogo e coloca os distribuidores, a gente consegue organizar, ordenar e aí esse barulho decanta e a gente pode trabalhar juntos. Porque, como eu disse, não adianta eu querer ter a experiência de uma empresa que dá capilaridade para as mercadorias de diferentes indústrias há 20 anos e a gente que chegou agora verticalizando algumas coisas para levar a solução até para esse cara, eu tenho que aprender um pouco com ele. E entender que a nossa mentalidade é torná-lo mais eficiente para que ele tenha uma margem mais competitiva e para que a margem de rentabilidade do negócio dele seja mais vantajosa e com menos risco, né? Vocês conectam os distribuidores aos donos, né, de restaurantes, de bares. Você falou... Indústrias e donos e distribuidores. Tanto indústrias quanto distribuidores. Você já falou pro lado do bar, do restaurante, como faz para comprar. Eu queria saber pro lado do distribuidor, como que ele consegue oferecer o produto dele através do serviço de vocês. Joia. Então, mais um convite também, né, a todos os atores dessa cadeia, né, que trabalham arduamente aí para dar capilaridade com as mercadorias da indústria, né, para o setor de distribuição de alimentos e bebidas no Brasil e de outros itens, né, do nosso setor de food e as indústrias também. Para trabalhar conosco, o famoso basta querer e ter a estrutura para entrar e realmente performar um trabalho com nível de serviço. A gente hoje tem uma prospecção ativa de parceiros nas regiões das categorias que a gente tem, né? E aí esse cara, a gente, né, faz a apresentação, ele expõe os produtos através de um processo, né, de curadoria que o nosso time faz. Então a gente faz toda a indexação das listas de produto.
Depois disso, a gente faz todo o planejamento, né, de calendário, de exposição dele, tanto na plataforma quanto em parte de anúncios de performance e também nas posições de atendimento. E a gente falando de novo, né, da questão, pô, como é que você olha o que era feito antes e o que você faz, né? Como é que você faz tudo hoje? É tudo tecnologia? Não é só marketing de performance. Eu tenho posições de atendimento, né, comerciais dentro do escritório, né, que estão ampliando. Tinha pessoal de rua também, de rota, e agora mudamos um pouquinho, vamos fazer um pouco diferente na parte de ativação na rua. Então, só fazendo um ponto entre similaridades que a gente tem que olhar o que funciona, não precisa inventar a roda o tempo inteiro. Então, esse cara também brifa, né, assim, né, a equipe dessa empresa, dessa companhia de distribuição. A gente traz também para perto, para explicar o seu portfólio para o nosso time comercial, né, para ter reuniões com o nosso time de marketing, porque aí a gente define esses calendários mensais e semanalmente, porque a compra do food service ela é semanal, né, uma recorrência muito grande, né, esse cara precisa repor o estoque, precisa se abastecer e basicamente ele compra aí 4.4 vezes, aí já fica para os distribuidores, a gente tem a retenção de 4.4 compras na nossa base hoje, e esse cara vem conosco, a gente implanta, é meio que plug and play o canal digital, né? Ele não precisa desenvolver nada, ele não precisa ter estrutura, ele precisa ter um RP, né, que se o próximo passo é fazer a integração com ele, de fato, mas os primeiros 45 dias a gente roda né, entendendo a mentalidade, entendendo essas primeiras ordens de compra, se são entregues ou não, né, ou se tem qualquer tipo de detalhe para a gente adequar na mentalidade, precisa trazer de repente alguém para gerir ou deslocar alguém, né, para realmente fazer a gestão do marketplace, né, do canal dele. Então, para o fornecedor, sendo indústria ou distribuidor, trabalhar conosco, né, a gente está aberto, o famoso basta querer também, a gente está buscando por parceiros, né, de todas as categorias. A gente faz a implementação do canal digital em basicamente 25 dias, está rodando no ar, já com os calendários prontos, com toda a estratégia pronta, e agora a gente está indo a nível nacional, então você que nos ouve hoje, né, e está em qualquer lugar do Brasil e quer participar desse movimento, fazer parte desse ecossistema da Netfoods, né, e o nosso objetivo é entregar eficiência para a sua operação, entregar não somente faturamento, mas informação para que o faturamento cresça não só do canal Netfoods, mas da empresa inteira e de outros canais, porque muitas das vezes, e a gente já gosta até de falar porque não tem visibilidade no começo, tudo que a gente faz vai levar a empresa e a marca dessa companhia mais perto do cliente. E isso vai gerar um crescimento não só no nosso canal, que é o nosso papel fidelizar esse cliente no canal, mas vai levar para os outros canais também, né, mais resultado, mais oportunidades. Então esse é um pouquinho de como a gente faz, né, com o seller, né, com quem vende através da plataforma. E eu queria esclarecer uma questão para as duas pontas. Qual é o tamanho do distribuidor e do dono de bar e restaurante que vocês buscam para a plataforma? Existe um mínimo de compra? Um pequeno produtor, de repente, pode oferecer o produto na Netfoods, ou vocês só tratam com empresas gigantes do setor? E para o lado do bar e do restaurante, qual é o tamanho da compra que precisa ser feita para que seja realizado por meio da Netfoods? Porque eu fico pensando até muito pequenos estabelecimentos fazem compras de volumes muito pequenos também. Então, eles têm espaço na Netfoods? Como que funciona? Joia, Lê. A Netfoods, né, a nossa marca, né, ela, desde o início, ela focou em atender o independente. O independente, que pode ser uma MEI, uma boleira em casa, ou pode ser uma rede de restaurantes com 19 casas e hotéis, como a gente tem redes aqui em São Paulo que trabalham conosco. Então, a partir do momento que a gente tem essa infraestrutura pronta, o nosso papel é democratizar o acesso. Foi sempre, até quando não tinha tanta estrutura, a nossa mentalidade é essa. O pedido de R$500 e o pedido de 200 mil, o carinho, o cuidado e a atenção é o mesmo. Né? Óbvio que a complexidade, até do pequeno, muitas vezes é maior do que desse vai fechar a carreta. Né? É um pouco mais fácil de vez em quando. Porque o pequeno tem uma série de detalhes, né? E a gente está aqui para escutar eles e entender como a gente pode tornar a vida dele mais fácil, porque ele movimenta a economia do Brasil, ele movimenta a economia da família dele, né? Ele movimenta uma série de outras órbitas aí que a gente tem orgulho de ajudar também a esse movimento continuar. Né? É o movimento desse cara ser dono do próprio tempo, né? É o movimento de levar a indústria grande, multinacional, para esse pequeno,
e de levar também uma empresa, né, uma destilaria local, boutique, para competir com as grandes dentro do marketplace. E tem espaço para todo mundo, né? Inclusive para a solução. A gente também hoje entende que esse movimento precisa de gente com fome, já que é de alimentação, para mudar esse mercado, assim, de fato, para que a gente fique mais próximo, para que a gente colabore, concorra e colabore ao mesmo tempo, né? E tá tudo bem no sentido de que existe a estratégia, existem os contratos, existem as entregas, mas também existe as pessoas. E a gente está ali para melhorar a vida das pessoas, né, como companhia, né, e obviamente crescer em faturamento, multiplicar resultados somando ativos diversos, né, de outras empresas. E muitas vezes a gente consegue que uma grande engrenagem tenha determinado ativo que impacte positivamente também um distribuidor local. Então a gente, né, já teve campanhas, né, até com a Cervejaria Verde, a nossa parceira, e que deu um baita fomento para um distribuidor local do litoral, né, que eu já falei que eu sou Caiçara, sou de Santos, então tenho bastante parceiros lá também, e de triplicar o faturamento do cara e ser um dos principais SKUs de venda hoje na distribuidora dele. Então, quer dizer, ele já comprava dessa indústria, que é super robusta, né, uma musculatura imensa, com alto grau aí de eficiência no que faz, né, e olhar para esse pequeno e mudar a realidade dele, né, a partir de uma iniciativa que a gente pode conectar. Isso é um exemplo na parte de quem vende, de quem compra, é a gente poder mostrar para a indústria grande e levar, agora a gente verticalizando o crédito, vai ficar mais fácil, ainda não está pronto tudo, mas que essa indústria tem que atender a boleira, né? De repente ela quer fazer com um chocolate, né, o bolo com chocolate que é vendido, e o nosso papel é levar esse acesso para ela, para que ela possa tentar, para que ela possa testar, né, e prosperar na operação dela. Então é isso. A gente sabe que a partir dos dados a gente consegue extrair novos modelos de negócio ou até dar o próximo passo na inovação da própria empresa, né? Você estava falando da vertical de pagamentos, assim, o que por um lado você olha de oportunidade para a Netfoods, utilizando os dados que são gerados já nessa cadeia de abastecimento desses bares e restaurantes, e por outro lado, por que você acha que plataformas muito robustas hoje no Brasil, como iFood, Rappi, eles não entram de cabeça nesse segmento? Porque na prática eles sabem quantas pizzas de mussarela o João, dono da pizzaria, vendeu. Então, ele tem uma estimativa de que naquela pizzaria há carência de mussarela. Guardadas as devidas proporções, a gente está falando aí de todo e qualquer tipo de insumo num bar, num restaurante, do feijão, do arroz, de tudo. Então, duas perguntas tendo essa questão do dado envolvidas, assim, por que esses gigantes não entram de vez nesse segmento? E por outro, como é que vocês estão utilizando esses dados para ir agregando novos produtos e serviços? Joia, Vitor, primeiro porque eu acho que foco é tudo, né? E uma das coisas que eu aprendi com o meu sócio, o João Alfredo Pimentel, se eu escuto a palavra foco, eu lembro dele falando foco, que é uma palavra super importante para você crescer. E eu acho que para o iFood defender o market share que tem, ele precisa olhar, continuar olhando, continuar se reinventando para isso. E ele tem uma iniciativa similar, mas no sentido de que ela não é o core. A nossa ela é o core. Né? A Rappi tem correlatas, né? E não é o core. O nosso é o core. Então, o principal de tudo para crescer e para estar no foco, né? Tem que ser core. Então, acho que a gente vem crescendo e vem levantando barreiras de entrada no sentido de entregar valor por estar focado em entregar a solução e entender a necessidade da nossa cadeia. A gente respeita essas empresas e está aberto, né, a entender como a gente pode colaborar, né, porque ninguém faz tudo, né, senão você não consegue entregar de fato. E eles têm bastante dado, né, e a gente também tem outras empresas que fazem pequenas etapas dentro de um restaurante que a gente está começando a se conectar com elas.
né, para justamente ser mais preditivo, como a gente estava falando antes, né, para que a gente possa ter previsibilidade, para que a gente possa propor esse pedido para esse estabelecimento. E falando de dados, a gente vem analisando bastante e fazendo recortes dele para entender como é que o nosso motor de crédito fica mais sofisticado, que está em teste, como a gente libera crédito para um cara que ninguém está liberando crédito. A gente já fez a aquisição de um investimento numa empresa agora, né, que tem um balcão de crédito aí, e já transaciona mais de 600 milhões de reais por mês. Então, a gente leva quem está com apetite a risco a dar para esse empreendedor que de repente passou por 2 anos de maremoto, e a gente poder olhar para ele com empatia, obviamente com gestão de risco, porque, né, dinheiro é dinheiro e a gente precisa, né, ter responsabilidade em cima disso cada vez mais, né? Ainda mais o mercado hoje do jeito que ele está se posicionando, né? E eu acho que para essas grandes até fica, né, o modelo de negócio tem que se pagar, né? E a gente vem se pagando. Então é uma coisa que no foco, né? E aí é uma coisa que o capital ele está também escasso, e a gente com responsabilidade vai direcionar ele com um pouco mais de risco para esse cara. E ele também ajuda, né? Os dados ajudam a gente a entender o comportamento de consumo para que a gente possa calibrar as nossas entregas, né? Ou dos nossos parceiros, nosso motor de crédito, as indicações de produto por tipologia de operação. Então, uma hamburgueria consome o quê? Qual o ticket médio do cara? Então, todos esses dados muitas vezes, quando a gente não gera, a gente busca para poder cruzar e maturar nossa aplicação aí para entregar uma jornada mais fluida e mais assertiva. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do fundador e CEO da Netfoods, hoje participando aqui do Inovativos, o Adriano Rodrigues. Obrigado, até uma próxima oportunidade aqui no programa. Obrigado você, Ale, pelo convite. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Então, fico um convite aí, netfoods.com.br. Obrigado, pessoal. E a gente volta na semana que vem, né, Vitor? Exatamente. Então, acompanha sempre a gente aqui aos domingos, meio-dia, e também no canal da Band News FM no YouTube. Lá você tem acesso à playlist do Inovativos com todos os episódios. Até a próxima.